Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje nós vamos prosseguir com as nossas aulas. A partir da página 14 do livro didático, nós vamos prosseguir até a página 21, tá bem? Então vamos lá. Nas páginas desse livro, do nosso livro didático, nós vamos falar sobre um assunto muito legal que é sobre figuras de linguagem. Eu trouxe o material para vocês. Esse material está disponível no Positivo On e eu vou utilizá-lo como recurso para a gente trabalhar esse assunto, tá bem? Primeiramente, a gente vai fazer uma introdução desse assunto. Primeiro, a gente vai falar sobre as figuras de linguagem. A gente vai conhecer quem são as figuras de linguagem, qual é o papel delas nos textos e tudo mais. E muito mais informações, tá bem? As figuras de linguagem, elas são recursos que ajudam as pessoas a se expressar tanto na fala quanto na escrita. Elas servem, por exemplo, para enfatizar, explicar, embelezar ou exagerar o que está sendo dito. Seu uso é bastante comum na literatura e na poesia. Existem várias figuras de linguagem. Dentre as principais estão a metáfora, a comparação, a personificação, a metonímia, a hipérbole, a aliteração e a onomatopeia, tá? Essas são as principais figuras de linguagem. É importante a gente entender que os autores eles recorrem às figuras de linguagem para tornar a linguagem mais rica e mais expressiva. Então, eles partem também da questão da sensibilidade. Através desses recursos linguísticos e expressivos, os autores eles buscam trabalhar a questão da sensibilidade. Então, o leitor, a pessoa que está tendo contato com o texto, ela vai se sentir mais sensibilizada, mais tocada, e assim ela vai conseguir também ter uma interação melhor com o texto. Tá bem? Então, eles revelam, através das figuras de linguagem, certas particularidades, singularidades, Então, é um recurso que é bastante utilizado nos textos literários, tá bem? E aí nós vamos ter as principais figuras de linguagem. Quais são, professora? Gente, eles gostam muito dessas figuras que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Depois a gente vai trabalhar outras também. Mas eles dão preferência sempre para metáfora, para hipérbole, para comparação, para personificação. Então, eles têm essa preferência justamente pela expressividade que elas vão dar para o texto literário, tá bem? Então, vamos lá. A gente vai ver, por exemplo, aqui a onomatopeia. A onomatopeia ela é uma figura de linguagem que usa palavras para representar sons. Os exemplos acima são comuns nas histórias em quadrinhos, A gente percebe muito nas HQs, por exemplo, especialmente de super-heróis e aventuras. Boom geralmente significa o quê? Uma explosão, Bang representa um tiro, Crash é uma batida e pull é um soco. Isso, justamente cada uma dessas aí, elas representam geralmente um som, Então, a onomatopeia também é muito utilizada, principalmente nas historinhas aí, das histórias em quadrinhos, Onde o objetivo é sempre enfatizar aí aquele acontecimento, uma explosão, um grito. Então, é bastante utilizado, tá bem? A metáfora ela consiste em usar uma palavra ou uma expressão no lugar de outra, de modo a indicar semelhança. Nós dizemos que a metáfora ela é uma comparação implícita. Como assim, professor, implícita? Nós vamos perceber, por exemplo, que a metáfora ela é parecida com a comparação, mas não deve ser confundida, até porque a gente vai perceber que existem elementos comparativos que vão diferenciá-las.
Na metáfora, como eu acabei de falar, a comparação ela é feita de forma implícita, ou seja, o elemento comparativo ele não vai estar à vista, ele não vai estar ali como na comparação. Por exemplo, se dizemos assim, aquela menina é uma flor, queremos dizer que ela é bela, que ela é delicada. Então, nós estamos fazendo uma comparação, tá bom? Quando falamos alguém é um anjo, queremos dizer que essa pessoa é muito bondosa, é doce, é angelical, né? Então, é uma metáfora. É quando nós utilizamos, né, essa palavra ou expressão no lugar de outra, né? E o objetivo aí é indicar o que, professora? Semelhança. A comparação, ou também conhecida como símile, ela é parecida com a metáfora, porém ela é mais explícita, como eu acabei de falar para vocês, ou óbvia, né? As expressões como, igual a, feito, dentre outras, são usadas nessa figura de linguagem. Ele é esperto feito uma raposa. Presta atenção aqui, por exemplo, que ele vai estar comparando, né? Olha só, nós vamos ter aqui o termo comparativo, né? Feito, né? Feito uma raposa. Então, ele está comparando, né? O fato dele ser esperto com de uma raposa. Ela é sábia como uma coruja. Observa aí que nós vamos ter outro elemento comparativo explícito, que é o como. Então, essa comparação ela é muito mais óbvia, muito mais explícita do que a metáfora, tá? A personificação. A personificação ela é também conhecida como prosopopeia. Ela acontece quando qualidades e características humanas são aplicados a algo que não é humano. As paredes têm ouvido. Obviamente, nós sabemos que as paredes elas não têm ouvido no sentido denotativo, mas no sentido conotativo, para a gente, de forma personificada, elas têm. Por quê, professora? Porque a gente entende o que significa as paredes não têm ouvido, né? A gente entende, né? A gente vai ver, por exemplo, aí, que quando a gente diz que as paredes têm ouvido, significa dizer que elas ouvem, né? Embora elas não ouçam, elas ouvem. Ou seja, às vezes a gente pensa que a gente está falando alguma coisa e ninguém está ouvindo e a gente sabe que tem alguém ouvindo ou que aquela conversa ela não pode ficar estritamente ali, ela pode ser, digamos ali, espalhada. Então, às vezes diz, olha, as paredes têm ouvido. Ou seja, mesmo a gente pensando que aquilo ali que a gente está comentando ou então alguma coisa não vai se espalhar, né? Pode se espalhar, tá bom? Então, é bastante utilizada a personificação também. Sim, a personificação ou prosopopeia. As ondas beijaram a areia da praia, né? As ondas beijaram a areia da praia. É óbvio que nós estamos dando vida, né? Aí para as ondas beijarem as ondas, as areias da praia, né? Observa aí que a personificação ou prosopopeia ela acontece quando essas qualidades ou características humanas elas são aplicadas a algo que não é humano, tá bem? O personagem Pernalonga é um exemplo da figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia. Aqui ele parece falando sua frase característica, que há, velhinho? Em inglês, what's up, doc? Né? E aí, what's up, doc? Né? Alguma coisa assim, vocês entenderam, né? Então, gente, é isso, né? Essa figura de linguagem ela é bastante usada com animais. Por exemplo, no livro Alice no País das Maravilhas, ali se encontra diversos animais falantes. Então, quando você dá vida para algo que você sabe que não tem vida, é a personificação, é a prosopopeia, tá bom?
Aqui nós vamos também ter o Dorothy, o personagem do Mágico de Oz, também conhece animais e outros seres com características humanas ao longo de sua jornada. Muitos outros personagens conhecidos de desenhos animados são animais falantes, como o Mickey Mouse, o Pato Donald, o Pernalonga. São personagens aí que utilizam aí, né, essa personificação, né? Aí nós vamos ter também uma figura muito importante, principalmente nos textos literários, que é a metonímia, que é uma figura de linguagem que consiste em substituir uma palavra ou expressão por outra, né, que seja relacionada a ela. Ao contrário da metáfora, porém, a metonímia não envolve semelhança ou comparação, tá bem? Então, aí nesse caso é a substituição que pode ocorrer de diversas maneiras. Uma delas é o uso da parte pelo todo. Por exemplo, na frase "eu trabalho para ganhar meu pão". A palavra pão se refere aos alimentos em geral, né? Então, quando a gente diz assim, eu trabalho para ganhar o meu pão, não é só o pão que a gente come todos os dias no café da manhã, né? O pão é nossos alimentos de forma geral, o nosso almoço, o nosso café, o nosso jantar, né? E tudo mais. Então, se refere aos alimentos de forma geral. Tá, não só o pão propriamente dito. A pessoa está dizendo que trabalha para ter o dinheiro necessário para comprar comida. Se alguém fala, vou comprar um teto só meu, quer dizer que essa pessoa pretende comprar uma casa só para si. A palavra teto é usada para representar a moradia como um todo, né? Outra forma comum de metonímia é o uso da marca de um produto em substituição a seu nome. Por exemplo, muitas pessoas costumam dizer preciso comprar Bombril e Danone, em vez de preciso comprar palha de aço e iogurte, né? Então, pessoas costumam trocar também, né? Aí a marca pelo produto, né? Também existem outras formas de metonímia, né? Por exemplo, leia o Machado de Assis, né? A gente não lê o Machado, a gente lê a obra do Machado, mas a gente se refere ao nome dele, né? Ao nome do autor, tá bem? A hipérbole, gente, a hipérbole ela é muito usada. É uma figura de linguagem que expressa exagero. Essa aqui é muito evidente, gente. Quando uma pessoa diz faz séculos que não vou ao cinema, olha se faz séculos, né? A gente tá exagerando, né, galerinha? A gente tá um tempão sem ir ao cinema praticamente devido à pandemia, mas também não faz tantos séculos assim. Mas nos textos literários, eles utilizam justamente para enfatizar, né, para dar essa característica de exagero mesmo. Então, meu amor, você é maior, meu amor por você é maior que o mundo. Olha só, gente, né? Um amor maior que o mundo é muito grande, né, galerinha? Ou sorte de encontrar alguém que ame assim, para ter uma pessoa que o ame assim, né? Dessa forma. Chorei um rio de lágrimas, né? Um rio de lágrimas. Gente, já imaginou você chorando um rio de lágrimas? Tá certo que esses dias tem chovido bastante, Macapá tá alagado as ruas. Já pensou se fosse tudo de lágrima? Graças a Deus que não é, né? Então, são exemplos de hipérbole. A aliteração e a onomatopeia, elas são figuras de linguagem relacionadas ao som, tá bom? Elas são usadas para criar efeitos sonoros através de palavras. A aliteração, ela é a repetição do mesmo som, geralmente uma consoante no início de palavras vizinhas em uma frase. Olha, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O peito do pé do Pedro é preto. São exemplos de aliteração. Geralmente eles repetem as mesmas consoantes, né? O rato, olha, o R de rato, roeu, a roupa, rei, Roma. Peito, peito, pé, Pedro, preto, né? Então, observa como é a aliteração, é a repetição de um som consonantal, tá? De uma consoante. A onomatopeia ela é utilizada para imitar sons. A representação das vozes dos animais é um exemplo conhecido de uma onomatopeia. Cocoricó para o canto dos galos, né? Au au para o latido dos cachorros, miau para o miado dos gatos. Outros exemplos são din-dom para indicar o toque de uma campainha, o vrum vrum para representar o barulho de um carro.
né? Eu sempre, quando assisto os desenhos com o meu filho, né, eles utilizam muitas onomatopeias, né, nos desenhos. Então, tem o vrum, vrum, vrum do carro, né? Tem o miau, tem o uau, uau, né? Eles utilizam, exploram bastante, justamente para que a criança ela vá assimilando essa questão dos sons, né? Gente, é isso. Vocês vão tentar fazer as atividades que estão na página 14 do livro didático, tá? 14, 15, 16, 17, 18, nossa, gente, 19, 20 e 21. Tentem fazer o que vocês conseguirem. Na verdade, eu vou pedir para vocês fazerem. Façam da página 15 até a página 18, tá? Aí na próxima aula a gente faz a página 19 até a 21, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai estudar de forma mais aprofundada essas figuras de linguagem, que são recursos extremamente expressivos e importantes dentro dos textos, especificamente mais os literários, né? Que trabalham justamente a questão da conotação, dos sentidos, das significações, tá? Então, beijos, se cuidem, espero que a gente volte logo, né, para os nossos encontros online, tá bem? Fiquem com Deus, tchau, tchau.